A cada eleição, as redes sociais tomam um espaço maior nas campanhas. Para este ano, teremos ainda mais tecnologia e inovação a favor dos candidatos. Agora, até que ponto estes artifícios da modernidade definem a vitória? E será que as campanhas de rua, com panfletagem, comícios, carreatas, passeatas, vão estar em segundo plano? Estou recebendo o especialista em marketing, Pedro Carneiro. Pedro, seja muito bem-vindo ao primeiro programa Visão da Política. Obrigado, Monalisa. É um prazer estar aqui e estrear o programa, né? Com um assunto que é um pouco difícil, né? A gente sai um pouquinho do tradicional, vai para um terreno um pouco mais arriscado. Espero que a gente possa dar vazão a essa discussão. Pedro, quais serão as novas ferramentas que vão estar aí disponíveis para os candidatos? Na verdade, as ferramentas que existem hoje, né, disponíveis para os candidatos, elas já existiam nas últimas eleições, né, nas eleições passadas. A grande questão é que cada campanha tem um uso diferente, faz um uso diferente dessas ferramentas. Não é muito a ferramenta, mas o conteúdo. Então, por exemplo, a gente assistiu uma mudança abrupta da mídia, né, principalmente a mídia digital, em 2014, 2016, que a gente sai do YouTube, sai dos sites, sai do Facebook, vai para o Twitter, né, depois para o WhatsApp, para o Telegram, para as redes mais verticais, né, que são as redes que a gente chama, como a gente chama as redes de conversas pessoais. São menos horizontais, né? E muito fruto do trabalho que houve de arquitetura de campanha, né? As campanhas elas começaram a ser mais microsegmentadas para poder falar com as pessoas em ambientes um pouco mais fechados, né? Até porque o terreno começou a ficar um pouco mais acirrado, né? As mensagens não poderiam ser divulgadas para todo mundo. Tinha que ser divulgado para uma audiência específica. Então, as redes sociais, o TikTok, hoje, que pouca gente faz uso, está se tornando muito político, especialmente a área de lives, né, ao vivo, o Twitter, até o LinkedIn pode ser usado. E eu costumo dizer que o espaço que você não ocupa, o concorrente vai ocupar, né? Então, todos os espaços devem ser ocupados. Bom, como é que você vê a tecnologia? Ela realmente está ali para ajudar os candidatos ou ela também pode vir a atrapalhar? Pode vir a atrapalhar muito, né? Dependendo da forma como você usa, pode vir a atrapalhar muito. Porque uma campanha, principalmente uma campanha que está disputada muito pau a pau, ela dá a vitória para quem erra menos, né? Então, às vezes a rede social ela tem o poder de bombar, né? De realmente multiplicar o seu trabalho, mas ela também tem um efeito reverso com a mesma intensidade. Bom, tem algumas pessoas que dizem assim, tem uma frase antiga, né? Falem mal, falem bem, mas estão falando de mim. Em relação a políticos, geralmente quando estoura, né, aí alguma polêmica, é quando realmente as pessoas saem repostando e aquele político ele ganha um engajamento muito grande. Tem um lado positivo nisso? As redes sociais elas nos ensinaram a ser menos cartesiano, né, menos dogmático. Essa frase ela pode se adequar e ela pode ser realmente verificável em algumas candidaturas, para alguns candidatos que têm alguns nichos e para outros não, né? Então, por exemplo, os candidatos dos extremos, direita e esquerda, fale mal, fale bem, mas fale de mim, pode funcionar. Porque, na verdade, às vezes já existe um eleitor apaixonado, né, que muito dificilmente vai aceitar as críticas. As críticas elas vêm quase que para alimentar as paixões políticas. Então eles começam a reconhecer e começam a entrar na campanha ainda mais quando o candidato que eles, né, gostariam que ganhasse está sendo atacado. Então, para alguns candidatos, essa frase ela se adequa. Mas o que a gente vê é que no terreno municipal, né, na disputa municipal, os candidatos ao centro, eles podem ter uma vantagem sobre os candidatos de direita e de esquerda, de extrema direita e de extrema esquerda. E aí, nesse caso, esses candidatos que têm sim uma performance para crescer maior, né, principalmente num segundo turno, eles têm que tomar um certo cuidado. Não é fale mal, fale bem ou fale de mim, não. Esses que estão lidando com um eleitor um pouco mais moderado, esses têm que tomar um certo cuidado. Então, fugindo só um pouquinho, você acredita que é a polarização que a gente teve em 2022, a maior da história no Brasil,
para as eleições municipais não vai ser bem assim, não vai ser bem a polarização, a paixão ali por um candidato que vai definir quem vai ocupar o cargo nas prefeituras? Depende do momento. Porque o que a gente analisou já 8 pesquisas em 8 capitais diferentes. E o cenário que se desenha nesse momento é a gente tem uma prévia da eleição nacional no primeiro turno, de enfrentamentos mesmo, direita e esquerda. Eu não quero que a extrema-direita ganhe, eu vou votar na esquerda. Eu não quero que a extrema-esquerda ganhe, eu vou votar na direita. Há esse acirramento que, de alguma forma, ele pode ser dosado ou dirimido se o centro cresce ou se pulveriza um desses extremos, né? Se tem muitos candidatos num desses extremos. Mas no segundo turno, aí sim a gente vai para o cenário que a gente conhece de eleições municipais, que consagram prefeitos mais, né, candidatos mais ao centro. Mais ao centro é melhor. Por quê? Porque no primeiro turno eu já eliminei o perigo. Aí no segundo turno eu quero só garantir uma estabilidade social. E a estabilidade normalmente vem de um perfil mais moderado, mais guinado para administração, para gestão política, para gestão administrativa. E aí no segundo turno quem está ao centro pode alçar voos maiores, porque ele pega tanto um eleitor, se ele for de centro-esquerda, ele vai pegar o eleitor de esquerda, de centro-esquerda e às vezes até o de centro-direita e vice-versa. Né? Então isso pode mudar muito de acordo com o momento e de acordo inclusive com o colégio eleitoral. Inclusive, assim, acredito que um dos partidos que mais ganham prefeituras é o MDB, que é um partido de centro, né? Sim. Principalmente aqui em Goiás. Sim. Em Goiânia, você acredita que a gente vai ter novidade e que o uso das redes sociais vai ser importante para definir o candidato vitorioso? Com certeza. Mas eu acho que aqui em Goiânia a disputa ela vai ser muito mais acirrada e muito mais aquecida. E se ela chegar logo nos primeiros dias ao ponto de exaurir, né, o emocional, o psicológico das pessoas, o que vai acontecer é que as definições elas vão acontecer no começo e no final do processo eleitoral, não no meio, né, porque as pessoas vão se desligar da política, ou elas vão passar por um processo de ligar um estado de alerta, um modo de sobrevivência, que aí vai ser difícil dialogar com elas. Elas vão definir posições. E se definir posições, se chegar a esse ponto, isso vai favorecer a continuidade das expectativas de voto. Quem está com tanto vai ficar com tanto, quem está contra o tanto vai ficar contra o tanto. Isso vai se acirrar. Talvez ali um eleitor que se desconecta da política e volta nos últimos 5 dias, ele vai buscar o resumo da obra. Né? Então pode ser que as redes sociais elas tornem o terreno árido, né? Politicamente árido, de pouca discussão, né? Mais emotivo do que racional. Normalmente a gente tem essa validação ou essas ponderações racionais antes de começar o processo eleitoral e depois ela se torna mais emocional. Né? E aí vai Mesmo depender nas muito. eleições municipais, o emocional prevalece ainda? Sim, muito, muito. E o emocional, ele vem depois que o racional ele age. Porque normalmente é assim, a gente decide racionalmente quem a gente quer e aí a gente se vincula emocionalmente. A gente é convencido racionalmente e depois a gente vincula emocionalmente. Porque a emoção, ela serve para dar base, né, às nossas escolhas mais racionais. Pode acontecer o contrário também, a maioria das nossas decisões são subconscientemente emocionais. Né? A gente tem algumas decisões que a gente acredita serem racionais, mas que já foram provadas pela psicologia serem de base emocional. Só que o racional ele vem principalmente quando você tem que usar a comparação. Quando existe comparação, normalmente a gente vai para um terreno mais racional. Né? Bom, em relação à comunicação, geralmente nas redes sociais é onde ali os candidatos eles se sentem um pouco mais livres. O Bolsonaro é um caso, né, que a gente pode elencar aqui, que ia para as redes sociais, falava o que queria e se deu bem quanto a isso. Mas a gente também tem um trabalho da comunicação, que é o Media Training, que é para moldar aquele candidato para que o eleitor consiga entender o que ele quer dizer. Você acredita que é melhor deixar o candidato, principalmente falando para cargos majoritários, ser quem ele é de fato, isso vai realmente fazer com que ele se aproxime mais do público, ou é melhor trabalhar para ele conseguir se fazer ser entendido? Essa é uma boa questão, porque normalmente esse trabalho de media training, ele é contratado quase como um processo mágico de transformação do candidato.
Se o candidato ele não absorve as instruções, o treinamento, ele se torna artificial. E ele vai ter mais dificuldade de concatenar ideias, porque ele vai pensar na forma como ele está falando para depois pensar no que ele vai falar. Então, se esse trabalho ele é feito bem antes, existem algumas técnicas, existem alguns exercícios que a pessoa vai assimilando a ponto de o subconsciente dela agir como a gente anda, agir naturalmente para falar de uma determinada forma, se postar de uma determinada forma. Se isso é feito muito próximo da eleição, ou se ele tem que continuamente se autoexaminar, isso pode prejudicar inclusive o conteúdo do que ele fala, e não a forma como ele fala, e aí a forma como ele fala sobrepõe o conteúdo. Bom, e muitos, inclusive, acreditam que eles ganham as eleições. A gente tem candidatos aí que ganharam diversas eleições e eles acreditam que o fato está, muitas vezes, até na fala errada, né? De não conseguir pronunciar algumas palavras. E eles acreditam que isso é o que faz eles ganharem a eleição e aí, por isso, eles ficam meio que contra mudar, né? Então, desde que essa mudança seja sutil, ela é benéfica. Depende muito de como se vincula ao eleitor. É mais ou menos, a gente está entendendo esses fatores, a gente está invertendo a ordem, a gente está entendendo o que vem no final como o que vem no começo, como sendo a razão do porquê o eleitor se vincula a um candidato. Na verdade, acontece assim, o eleitor se vincula ao candidato por uma questão de identificação com a proposta dele, com o que ele prega. Quando ele se vincula com aquilo que o candidato prega, aí ele acha razões para gostar dele. E aí isso vira uma razão para gostar dele. Ah, ele fala como eu, né? Ele fala como eu falo. Ele fala como eu falo. Ele age como eu ajo. Mas isso é só uma justificativa depois que ele já tem uma predisposição emocional, né? Uma predisposição afetiva ao candidato. Agora, em relação às estratégias, a gente fala muito da eleição majoritária, quem vão ser os candidatos a prefeito, como que o eleitor vai fazer essa escolha, e a gente esquece um pouco da Câmara Municipal, né, dos candidatos à vereança. Como é que é utilizado a estratégia? Qual que é a diferença, por exemplo, numa rede social de um candidato a prefeito de uma capital e as redes sociais de um candidato a vereador da mesma capital? Os candidatos, na disputa municipal, os candidatos que pleiteiam o governo de uma prefeitura, eles normalmente são mais conhecidos. As pessoas já sabem quem eles são. Os vereadores normalmente são pouco conhecidos, ou né, quando são muito conhecidos, já são candidatos de longa data, né, eles normalmente têm poucas razões, as pessoas têm poucas razões para ponderar fatores mais pessoais. Então, os vereadores, eles muitas vezes, pelo pouco recurso, pouco espaço, pouco tempo, pouco conhecimento, eles têm que pesar muito mais o entendimento da proposta, o entendimento do que ele defende, das bandeiras, né? Então, é mais o que eu prego do que eu mesmo, é mais o que eu defendo do que eu mesmo. Então, é o candidato que defende, por exemplo, o cuidado animal, é mais o candidato que defende um determinado setor, uma determinada região, que é a representatividade, o candidato que defende a representatividade de grupos, né? É mais isso, ele vira mais um tradutor das minhas vontades, das minhas intenções, das minhas expectativas, né? O vereador é, por excelência, um tradutor das nossas expectativas. Já o candidato que disputa o governo de um município é muito diferente, porque eu preciso confiar que ele vai conseguir implementar aquilo lá. Ele não vai votar sim ou não num projeto, ele vai elaborar esses projetos e põe em andamento esses projetos. Então eu preciso confiar que a biografia dele, o histórico dele, dá base, da sustentação para aquilo que ele defende. E eu não posso só confiar no que ele defende. Bom, em relação, aqui em Goiás, o governador, ele tem uma aprovação muito alta, segundo algumas pesquisas recentes que a gente viu, e nas redes sociais ele sempre foi muito popular. Atualmente ele tem quase 1 milhão de seguidores. A gente vê muito essa estratégia entre influenciadores, né? Eu posto uma foto com você, e aí você reposta essa foto, eu posso ganhar seguidores. No caso do governador nas redes sociais, gravar um vídeo com o governador, que muitos pré-candidatos ficam tentando, né, gravar esse vídeo, tirar uma foto com o governador para postar ali, para ver se o governador reposta ou até mesmo apoia essa candidatura, essa pré-candidatura no caso agora. Tem essa influência também nas redes sociais?
tem mais o efeito de alcance, né? Muito mais o efeito de alcance, não de decisão. Por ele ter uma penetração muito grande, principalmente num público já caro aos candidatos, você vai ter um espaço midiático muito grande. Mas a predileção, né, ou a intenção de votar no candidato por um material como esse, ela não se realiza, ela não se configura, porque muitas vezes até o fato de estar com o governador pode para alguns ser negativo, né? Para alguns você pode criar grupos de rejeição. É claro que você vai ter o afeto de algumas pessoas, né? Mas esse afeto por estar próximo do governador, ele é de um grupo muito reduzido. O eleitor ele é um pouco mais racional. A maioria do eleitorado é um pouco mais racional. Então, transferir votos ali por postagens nas redes sociais também é difícil? Difícil, depende muito da conjuntura, depende muito da forma como isso é amarrado. E não é só quem apoia o candidato, são as razões por ter apoiado, são os vínculos, né? Às vezes os vínculos talvez até mais racionais, com propostas, com planos de governo, né? Com projetos de administração que talvez deem certo ou não deem certo, né? Você veja bem, todas as vezes, né, se fala muito do fato de o candidato apoiado pelo governador não ser eleito na capital, que é um histórico. O próprio Íris, com 75% de aprovação, já não conseguiu eleger, já teve dificuldade de eleger candidatos. O Marconi, com muita aprovação, também já teve dificuldade de eleger candidatos. Que apoiaram, né, tanto para municipal quanto até para Senado, porque as pessoas elas conseguem fazer essa separação, né, entre um candidato e o outro. É claro que tem transferência, mas essa transferência ela vem mais de uma influência partidária. Né? É uma influência partidária, né? Uma mobilização, uma equipe de mobilização que entra na campanha e ajuda aquele candidato a fazer o trabalho dele, mas a vinculação afetiva ela é muito reduzida, e isso se dá principalmente porque o eleitor ele faz um raciocínio, ele executa um raciocínio muito diferente para a eleição municipal e para a eleição estadual. Né? As razões para ele votar no municipal são diferentes, muito diferentes das razões que ele tem, né, para votar num governador. Em relação às campanhas tradicionais, panfletagem na rua, bandeiras nos sinaleiros, as carreatas, as passeatas, você acredita que nessa eleição de 2024 a gente vai ter menos ainda? Eu acho que vai haver uma conjunção de vários materiais diferentes, né? O que a gente vê, o que a gente observa nas campanhas é que aquele clima festivo, quase uma festa, um carnaval que existia muito, a festa da democracia, que envolvia muito, como esse é um ambiente festivo, envolvia muito material de campanha, né? Bandeira, bandeiraço. Ele está um pouco mais enxuto, ele está diminuindo um pouco mais. Só que as paixões, elas também estão se intensificando nos extremos, né? Há uma mudança, quando eu falo que vai haver uma conjunção de esforços, há uma mudança no tipo de material, no tipo de manifestação política. Hoje em dia você vê um açougue fazendo campanha política com o material, a bandeja de uma carne. Né? Então, até a forma, a sutileza ou... a precificação. A precificação e até os paliativos para fazer campanha, para fazer esse apelo, eles mudam. Conforme o tempo vai passando, eles mudam. Antes era muito uma festa do interior, né? Que tinha mesmo aquela coisa das caminhonetes carregadas de pessoas, com som alto, com bandeira e tudo mais. Isso muda um pouco. Muda, mas não deixa às vezes de ser acirrado ou de ser apaixonado. Pedro, em relação à inteligência artificial, como é que a gente vai poder usar para beneficiar os candidatos? E eu gostaria que você falasse também um pouquinho como você acredita que a justiça ela vai inibir ali os deepfakes e outras ferramentas, outras oportunidades que as pessoas que gostam das fake news vão gostar ainda mais de ter inteligência artificial a seu favor para poder disseminar ali o ódio e inverdades, né, do concorrente. A Justiça Eleitoral está discutindo isso agora, inclusive. Nunca parou de discutir isso desde as últimas eleições, né? Mas discutindo as novas formas
de ludibriar o eleitor através da inteligência artificial. Então, a gente pode assistir a uma campanha que talvez tenha uma restrição diferente, restrições diferentes, muito mais, inclusive, na origem do conteúdo, né? Porque agora o problema não é só falsear o nosso rosto, a nossa feição, a nossa voz, é também como criar isso e disseminar isso. A inteligência artificial ela vem hoje para ajudar no volume, na propagação do conteúdo, então nessa multiplicação do conteúdo, o que também é desfavorável, que também pode ludibriar o eleitor. Então há essa discussão agora não só na perfeição, né, desses artifícios, mas também no volume, na quantidade, né, de produção de materiais que a inteligência artificial permite, né? Então essa discussão ela está indo um pouco mais para essa seara. Eu acho que a inteligência artificial, as várias formas, né, de aplicar a inteligência artificial, elas podem ajudar um candidato quando elas forem consultivas e quando elas passarem pela assistência, pelo uso assistido de um ser humano, né? Aí sim ela pode ser benéfica e pode ajudar. Pode ajudar a organizar ideias, pode ajudar a formular conceitos, pode ajudar na busca, né? Na busca de conteúdo, né? Para elaborar projetos, conteúdos. Dessa forma ela pode ajudar. Mas quando ela é a ponta final do processo, ela pode ser danosa, né? Ela pode ter efeitos deletérios muito ruins para a nossa democracia. É isso que eu ia perguntar para a gente finalizar. Você acredita que toda essa tecnologia, ela também coloca a nossa democracia em risco? Sempre coloca, mas não só a inteligência artificial. Muitos outros recursos, muitos outros subterfúgios no passado já foram ameaças para a nossa democracia. É que a gente está muito focado no momento, né? Naquilo que surge como uma ameaça para a gente porque a gente não conhece bem, né? Como a gente não entende bem, tudo que a gente não entende se torna uma ameaça muito maior, né? Quando a gente conhece e a gente entende quais são os riscos e quais são as oportunidades, a gente não tem tanto esse emocional abalado, né? Esse emocional prejudicado. Então eu acho que é muito mais o fato de a gente desconhecer, né? E não o fato de ter algo que seja qualitativamente muito maior ou muito mais preponderante, porque a gente ainda está falando, né, na hora de votar e na hora de escolher o candidato, a gente ainda está falando de diálogo, de racionalidade, existem pressupostos, premissas que a gente sempre vai levar em conta, né? E se a máquina consegue formular essas premissas, ainda assim é um ser humano que vai avaliar essas premissas e falar assim, ok, então se essas premissas foram possíveis, né, de serem formuladas e foram convincentes, pode ter certeza que aí está o fator humano. Né? Está o fator humano. A máquina ela agregou, ela organizou e ela entregou. Mas ela não substitui. Não substitui. Até porque de onde ela tira, né, esses entendimentos? E como ela vai convencer um ser humano se não com conteúdo puramente humano? Né? Ele não é puramente humano quando ele tem, claro, distorções, né, da realidade. Né? Aí ele não é puramente humano. Porque aí você tem, por exemplo, quando você muda a feição de uma pessoa, muda a voz de uma pessoa, aí sim. Né? Nesse caso, sim. E aí está a Justiça Eleitoral sempre de olho, porque isso é uma questão que é puramente de barrar, né? Puramente de impedir de ser disseminado, de ser divulgado, que não vai influenciar, por exemplo, no processo, no todo do processo. Né? O todo do processo, ainda assim, ele é muito vigiado, ele é muito assistido pela Justiça Eleitoral. E que cada eleitor também preste muita atenção em todos os conteúdos que está recebendo aí via WhatsApp, Telegram, para que não seja enganado também, né? Porque às vezes falta também cada um fazer a sua parte e prestar atenção naquele conteúdo, ler direitinho o que está escrito antes de compartilhar, né? Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas querem ser enganadas. Né? E quando elas não querem ser enganadas, elas desconfiam e vão atrás da informação correta. Mas quando elas têm uma predisposição a gostar de uma coisa ou a querer uma prova, um álibi para poder tomar um determinado comportamento, uma determinada atitude, a inteligência artificial ela só vem como, poderia ser um ser humano, só vem como um alento para ela tomar a decisão certa. Né? Mas ela já tinha essa predisposição. Então as nossas predisposições são muito mais fortes, muito mais intensas que qualquer recurso. Né? Isso poderia ser feito, por exemplo, essa mobilização que a gente muitas vezes vê, né, em massa com a inteligência artificial, os robôs, poderia ser feito por um grande número de pessoas.
né? Qual que é a diferença entre um grande número de pessoas e um trabalho feito por robôs? Se há uma predisposição das pessoas a acreditarem num fato errôneo, um fato que não se configura como realidade, ele vai acontecer, isso vai acontecer, né? Vai acontecer numa conversa de boteco. A intensidade pode ser diferente, mas vai acontecer. Pedro, a gente falou sobre os deepfakes e sobre as fake news. Você acredita que ainda vai ser uma maldição, digamos assim, para essas eleições de 2024? Ah, com certeza. O que acontece é, mais uma vez, as pessoas elas têm uma indisposição com o candidato, com o nome que está ali no páreo, e tudo que surgir, né, negativamente, elas vão ter essa predisposição a ouvir mais, a dar mais atenção. E tudo que for positivo, quando você tem uma aversão a um candidato, você vai ter uma predisposição a ouvir menos, a querer saber menos. A não divulgar. Não divulgar, né, não dar atenção. Então, eu digo o seguinte, vamos lá, entre um fato negativo que seja verdade, um fato negativo que seja falso, existe, claro, um nível de intensidade muito grande que pode, né, assustar ou pode criar certos medos, né, fobias sociais, né, e isso sim pode levar as pessoas a um estado de alerta maior, um estado de proteção, de autoproteção, que leve a um comportamento até um pouco mais psicológico, né, um comportamento um pouco mais de medo mesmo, né? Mas, no fim das contas, quando você cria uma indisposição com um nome ou uma disposição com um determinado nome, você vai estar mais afeito a qualquer notícia, seja verdadeira, seja falsa, qualquer notícia que seja positiva ou negativa a respeito daquele nome, né? Então, as fake news, elas são sim um problema, porque elas, se você não tem nenhum conceito formado sobre um determinado candidato e vê uma fake news, ela começa esse processo de indisposição ou começa esse processo de predisposição a gostar. Aí que está a origem do problema, né? A origem do problema está aí. Só que normalmente, tanto as fake news, né, quanto as notícias verdadeiras a respeito de um candidato, elas vão muito em direção ao que o candidato de fato é, né? Então, se ele tem um posicionamento, vamos dizer, se ele tem um posicionamento direita ou esquerda, as fake news, as notícias verdadeiras, normalmente vão intensificar a percepção de que ele é de direita ou de que ele é de esquerda, né? Se fala, por exemplo, para a percepção da roubalheira, para a percepção da corrupção, do desvio, a gente tem visto em pesquisas que as pessoas muitas vezes ignoram o fato de a pessoa ter cometido uma corrupção ou ter cometido uma infração, se ela tiver uma predisposição a gostar, uma predisposição a não gostar, né? Vide Arruda, né? A lá Arruda, né? Que mesmo tendo muitos fatos noticiosos, né? Muitos fatos marcantes a respeito dos seus casos, né? Dos seus escândalos, em 2014, por exemplo, ele começou a corrida em primeiro lugar, né? Então isso vai muito da predisposição a gostar ou não gostar. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Visão da Política hoje. É um assunto muito longo, a gente teria muito mais ainda o que discutir, mas a gente ainda tem muito tempo até as eleições para a gente conversar sobre inteligência artificial e todas as inovações, tecnologias, ferramentas que a gente vai ter à disposição para esse ano. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela honra de estrear o programa e estou à disposição, né? Tomara que nós tenhamos um processo mais vantajoso para a democracia e que seja possível, né, de se observar aquilo que é realidade, aquilo que não é, que a gente possa chegar ao final do processo satisfeito com a decisão da democracia, né? Que assim seja, que viva a democracia, que seja realmente uma festa da democracia, claro, seguindo todas as regras aí impostas pela Justiça Eleitoral. O Visão da Política fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa. Nós voltamos amanhã com muito mais.